hoje vamos trabalhar o corpo emocional. Então, nós vamos falar sobre traumas, somatizações. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o corpo mental, tá? E a gente vai explorar o que são emoções, o que são sentimentos. Eu vou parar por aí e aí vou fazer uma segunda aula em que eu fale sobre o mapa da consciência e sobre algumas das emoções que a gente vai ver ao longo dos próximos dias nas nossas atividades, nas nossas práticas, ok? Então vamos lembrar desse slide que a gente trouxe na primeira aula. Ele traz o que é o nosso corpo energético, né? Nós somos formados aí por diferentes camadas, né? 4 corpos, digamos assim, e tudo isso é o que é nossa energia. Lembre-se, nós não somos só o que eu estou pensando, só o que eu estou sentindo, só o que meu corpo físico representa. Nós somos esse conjunto de informações. Então, não adianta eu querer só trabalhar os meus pensamentos se eu não mexo nas minhas emoções. Não adianta eu dar foco no meu corpo físico e não dar foco nos outros, porque nós somos um todo. E tudo é vibração. A gente atrai aquilo que a gente tem dentro de nós a partir desse corpo energético completo, ok? Nós já trouxemos na aula passada, e eu vou repetir, que nós, num começo de caminhada, no começo, inclusive na infância, principalmente, nós estamos num processo de identificação com o corpo físico. Então, nós achamos que nós somos o corpo físico. Conforme a gente vai se descobrindo, trabalhando o despertar da consciência, a gente começa a perceber que a gente tem uma mente. E aí a gente acha que a gente é uma mente experienciando um corpo físico que tem suas emoções e sentimentos. E aí o degrau onde a gente está agora, que a gente tem a expectativa de que todos estejam, é o degrau em que eu percebo que eu não sou a mente, eu não sou as emoções e nem sou esse corpo físico. Eu sou a consciência por trás disso tudo. E essa consciência observa esses corpos, tá? Então, a gente vai explorar um pouco mais o corpo mental na semana que vem. Hoje a gente vai trabalhar sobre o corpo emocional, que também é chamado de senciente, tá? O corpo emocional, ele é a ponte entre as nossas células físicas e as nossas células pensantes. Ele é quem interpreta e traduz os pensamentos projetados pela sua consciência e também pela sua mente humana em sentimentos. Por causa do corpo emocional, o homem é capaz de experimentar os seus próprios pensamentos através de reações físicas. Então, o corpo emocional, ele é sobre emoção, sensação e percepção. A gente realmente só percebe que está vivo porque existe o corpo emocional. Se existisse só os pensamentos e só o corpo físico, não haveria a sensação de estar vivo, que acontece através de emoções. Então, o corpo emocional, ele é esse lugar onde a gente vai começar a criar uma percepção de estar vivo, de vida. E quando a gente é criança, a gente nasce, o nosso corpo mental, inclusive o nosso lobo frontal, nada disso é desenvolvido antes dos 8 anos de idade. Então, dos 0 aos 7 anos de idade, a gente está vivendo a experiência física. E essa experiência física, para ela ser real, ela precisa ser sentida. Então, nós somos sentimentos, sentimentos não, emoções e um corpo. E isso é muito interessante, por quê? Porque quando a gente estuda, por exemplo, parentalidade, e aí eu trago Gabor Maté, que é a minha referência, que eu estudo de traumas e tudo mais hoje em dia,
a gente descobre que a criança, ela não sabe dizer, nomear o que ela está sentindo. A criança, ela é simplesmente um corpo físico que, de repente, sente uma emoção que ela não sabe explicar. Não sabe explicar, sente com toda a sua intensidade, né? Então, se sentiu raiva, se joga no chão, faz birra, frustração, ficou contrariada, né? Ela tem essas reações que são espontâneas, são as reações que a emoção, que o corpo físico pede para que a gente sinta aquela emoção. E ela só vai saber o que ela tem ou o que ela está sentindo se tiver um adulto que vai regular ela, vai ajudar ela a se organizar emocionalmente e vai dar nome para as emoções e sentimentos. E aí, lembrem que a gente sempre traz aqui o que é o esvaziar para receber, né? Quem aqui teve um pai ou uma mãe que teve condições, conhecimento de fazer esse tipo de coisa, né? Então, a grande parte de nós, quando chorava, era engole esse choro, né? Quando para o menino, né, que chorar é feio, chorar não pode, né? Então, foram se criando na nossa geração, pelo menos, ou até a nossa geração, sensações de inadequação muito profundas, né? Eu estou errado, o que eu estou sentindo não é certo, né? Então, isso tudo são questões que estão dentro do nosso corpo emocional e que vão moldando quem nós seremos, o que nós vamos fazer, o que nós vamos sentir e como será a nossa mente. Vou ler um trecho de David Hawkins. A mente, com seus pensamentos, é movida por sentimentos. Então, na filosofia de David Hawkins, é o sentimento que cria o pensamento. Dado que a maioria das pessoas ao longo das suas vidas reprime, suprime e tenta escapar dos seus sentimentos, a energia suprimida se acumula e procura se expressar por meio de estresse psicossomático, transtornos corporais, doenças emocionais e transtornos comportamentais nas relações interpessoais. Os sentimentos acumulados bloqueiam o crescimento espiritual e a consciência, assim como o sucesso em muitas áreas da vida. E aí tem um outro momento, né? Esse aqui é o livro Deixar Ir, que é o básico, né, de David Hawkins, em que ele traz, né, que é a pressão acumulada de tantos sentimentos acumulados que a gente cria pensamentos. E aí são milhares de pensamentos, porque um sentimento que está dentro de nós bloqueado, reprimido, ele tem milhares de sentimentos, ou perdão, de pensamentos acoplados. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, um pouco mais, tá? Então, esse corpo mental, então, embora as emoções não existam além do corpo físico, o sentimento existe além do corpo físico. E eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Mas as emoções, elas existem no corpo físico, elas são básicas, elas fazem parte da nossa essência. Todas as pessoas vêm com a programação de sentir raiva, medo, nojo. Por quê? Porque são emoções essenciais para a nossa sobrevivência. Tá? Eu preciso da raiva para quê? Para ter motivação. A raiva faz a gente se movimentar e querer agir. Eu preciso do medo para quê? Para que eu não vá lá querer fazer carinho num leão. Para que eu não pegue uma cobra na mão. Então, são questões de sobrevivência, né? Para que serve eu ter nojo? Porque através do nojo, por exemplo, do paladar, que você consegue saber que aquele alimento pode ser venenoso, né? Então, são emoções, são status de sobrevivência. Elas existem no nosso corpo físico.
O sentimento, ele existe em pensamento. Por quê? Porque o sentimento, ele tem uma interpretação de mundo por trás. Daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho mais. Então, uma emoção é uma experiência fisiológica de um sentimento, ou seja, uma emoção é o meu corpo sentindo fisicamente aquilo que eu estou sentindo. E um sentimento é uma sensação baseada na percepção e uma forma de consciência, tá? Então, quando eu falo de sentimentos, eu preciso ter um contexto que fez com que eu crie uma associação que me dê uma conclusão do que eu devo sentir. Tá? Então, é uma percepção. Houve a necessidade da mente para criar um contexto ou uma história, sendo que a emoção, ela é só uma expressão fisiológica quase que automática. Então, por exemplo, o que é um trauma? Um trauma é a interpretação de uma coisa que aconteceu. Um exemplo, né? Eu tive uma interação lá com o meu pai quando eu era criança, eu me senti abandonado. A minha interpretação sobre aquela situação foi diferente do meu irmão, que estava junto comigo no mesmo contexto familiar, com as mesmas condições, e eu me senti abandonado, meu irmão não. Por quê? Porque foi a interpretação que eu fiz sobre aquele assunto. Né? E aí, esse exemplo 2, que é o exemplo dos gêmeos, o acidente de carro, ele é um exemplo real no sentido de ser citado, de ser mencionado, porque ele foi realmente um estudo de caso, né? Então, pegaram gêmeos, o mais parecidos possíveis, com uma história de vida, enfim, iguais. Sofreram um acidente de carro. Um deles desenvolveu medo de andar de carro e o outro não tem medo de andar de carro. Esse que tem medo de andar de carro, ele não tem coragem de dirigir, ele não tem coragem de tomar, né, o volante, enquanto o outro é tranquilo. Então, qual é a grande diferença? A grande diferença é que o primeiro gêmeo, ele teve uma interpretação sobre aquilo que aconteceu, que foi traumática, de que aquilo foi ruim, de que aquilo não pode acontecer, de que ele precisa ter medo, evitar aquilo de novo. Enquanto o outro, ele não teve a mesma interpretação. E da onde vem essa interpretação? Principalmente se a gente é criança e a mente ainda não está formada. A mente não está formada, mas ela está em formação, tá? Vem do nosso espírito, da nossa consciência espiritual, vem da nossa genética, vem desses outros contextos que também fazem parte do nosso ser. Então, a gente tem um inconsciente coletivo, que é comum a todos, que pode ser ou não pode ser fonte dessa interpretação, mas quando a gente fala em nível espiritual, em nível de alma, em nível da essência, o que aquele gênio é diferente do que o outro é. E pelos históricos que ele teve de outras vidas, né? Ou também que venha por DNA, por genética, ele teve aquela interpretação. Então, o trauma, pessoal, ele é completamente subjetivo. E o nosso papel aqui é nunca julgar ninguém que se sinta ou esteja traumatizado, né? Porque o trauma é algo que é muito subjetivo à vida daquela pessoa, à história daquela pessoa. O que é uma somatização? Somatização é um registro no seu corpo físico daquilo que você sentiu e pensou, ou seja, o que você interpretou sobre aquela situação. Então, se eu passei
pela situação do acidente do carro e eu não tive nenhum trauma, tá tudo bem. Agora, se eu tive, eu vou somatizar, eu vou guardar no meu corpo a interpretação daquela situação, né? Então, por exemplo, o que é uma síndrome de pânico? A síndrome de pânico é a hora que a pessoa está tendo um gatilho de um trauma do passado. E esse trauma, gente, como até os 7 anos a gente não tem o lobo frontal pronto, a gente não tem a mente formada, a gente pode não conseguir lembrar e ter sentido nenhum. Por que que eu estou sentindo isso? Eu já tive uma crise de pânico entrando no supermercado. O que que tem de pavor? O que que tem de perigoso no supermercado? Né? Mas o meu subconsciente ali acessou alguma coisa que eu não sei o que é e que gerou uma crise de pânico, tá? Então, a gente, quando a gente passa por um trauma, né, a gente teve uma interpretação sobre aquilo que aconteceu, e essa interpretação, ela pode trazer somatizações no nosso corpo físico, tá? E para que que existe, né, o nosso querido trauma? Ele continua aparecendo de novo na nossa vida até que a gente se reintegre, tá? Então, aqui a gente está fazendo uma divisão de corpo físico, mental, emocional e espiritual para fins didáticos, tá? Mas a gente tem que lembrar que a separação é uma ilusão e que a gente não é separado nem de nós mesmos em muitas partes e nem do todo. Tudo é uma coisa só, todos somos um. E todo o objetivo da nossa evolução aqui na Terra, de encarnar, de estar aqui, é cada vez mais chegar numa unificação das polaridades e numa unificação com Deus. O estado de iluminação, o último estado da iluminação é o estado em que a gente tem as polaridades masculina e feminina completamente equilibradas. E aí o último estado é o estado de unificação com o todo, com Deus. Então, se esse é o objetivo final, toda vez que eu tiver alguma coisa que não está me fazendo se sentir integrado com um todo, alguém inteiro, eu vou ter sinais de alerta falando para mim: você precisa trabalhar isso daqui está fazendo você ficar distante de Deus, distante do todo. E aí, o que que é o trauma? O trauma é isso. O trauma é um desses sinais de alerta. É um incômodo, é um desconforto que ele pode vir através de diferentes sintomas, que fala para mim que tem alguma coisa que eu preciso trazer para mim, que eu preciso resolver, que não está consonante, que está me fazendo ser separado, está me fazendo viver no medo, porque Deus não tem medo, né? Quando a gente vai lá para a consciência superior, a gente sabe que ali não tem medo, não tem essas energias de raiva, nem tudo isso, né? Então a gente está aprendendo a voltar para o todo. E para voltar para o todo, a gente precisa liberar daquilo que está fazendo com que a gente não esteja totalmente integrado, ok?